Olá mais uma vez, muito bom dia. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de maio, dia 3 de maio. São pouco mais de 9 horas e 30, 40 minutos. Hoje seria aqui um dia de escola bíblica dominical e eu tenho a oportunidade, a alegria, a satisfação e o prazer de me dirigir a vocês que nos acompanham pelo grupo de WhatsApp da igreja ou pelo canal do YouTube ou pela página do Instagram da igreja, ou ainda pela minha própria página do Instagram. Mês de maio, mês da família, nós trabalharemos com isso. Hoje pela manhã falaremos sobre um assunto envolvendo a família. Para isso, eu os convido para que abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2, para ler do versículo 18 ao 24, que nos dizem o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pois bem, como dissemos, domingo de manhã, dia de escola bíblica dominical, mês de maio, mês da família. Eu quero tratar com vocês aqui, durante todo esse mês de maio, pelas manhãs, assuntos que envolvam estudos sobre a família. E à noite, sermões no livro de Ruth sobre família. Vamos agora, então, para o estudo que seria a aula da escola dominical. O tema do nosso domingo, deste domingo de hoje, é o problema das expectativas. Vamos pensar o seguinte a título de introdução. Quando a expectativa é muito alta ou ela é equivocada, nós nos expomos à decepção. E aí, quanto maior a expectativa e a sua não realização, maior a decepção. Por que disso? Partindo do pressuposto de uma relação bíblica, um homem e uma mulher, quando nós nos encantamos por alguém, quando nós somos atraídos por alguém, nós criamos uma expectativa por esse alguém. Bem, eu sou como diria uma música, um amante à moda antiga. Eu só não dou flores. Mas como amante à moda antiga, eu entendo que a gente vê uma pessoa, é atraído por essa pessoa, aí tem um momento de flerte, de paquera, depois passa-se a um período de namoro, depois passa-se a um período de casamento, que é um período de noivado, que é uma preparação para o casamento, e aí sim, se consuma o ato com o casamento. Então, partindo desse pressuposto, conhecimento, paquera, namoro, noivado e casamento, nessa fase de flerte, de namoro, nós criamos uma expectativa. O problema é que às vezes nós criamos a expectativa e o grande problema é que nós, na maioria das vezes, criamos uma expectativa e não perguntamos para o outro se ele dá conta de cumprir a expectativa do tamanho que a gente criou. Então esse é o problema. Vivemos assim. Como primeira divisão, uma pergunta. É possível evitar problemas nos relacionamentos? A resposta é um sonoro não. Não! Não é possível, nem na nossa vida, e muito menos na relação conjugal, evitar problemas.
mais com expectativas realistas e conscientes, nós podemos diminuir o impacto das frustrações. Queridos, por que isso? Porque, em segundo lugar, nós precisamos ter o uso correto das Escrituras. Como assim? Os personagens bíblicos, os homens e as mulheres, os casais, as famílias, eles são como nós e como nosso cônjuge. São pessoas com fraquezas, com falhas, com faltas. Então, não se pode procurar apenas passagens bíblicas para tratar das nossas dificuldades, mas sim como desígnio e instrução de Deus para a nossa vida relacional e matrimonial. O que significa dizer o seguinte: a Bíblia é um manual para que nós sigamos. Pensa no manual sobre qualquer equipamento aí. Quando ele diz faça isso, se você não fizer, como está no manual, a probabilidade de dar problema é muito grande. Quando o manual diz evite, não faça isso, se você fizer, a probabilidade de dar problema é também muito grande. Então o manual está para ser seguido segundo as suas instruções. Faça e não faça. Isso primeiro, aquilo segundo, aquilo terceiro. Muito bem. A Bíblia como manual para a nossa vida relacional e matrimonial, ela nos dá exemplos de personagens. E é fantástico nesse sentido que a Bíblia não esconde nem as virtudes, nem as desvirtudes. Ela não esconde os acertos, como também não esconde os erros. Ela não esconde as conquistas, tanto quanto não esconde derrotas, não esconde perdas, ela não esconde pecados, faltas e falhas dos personagens bíblicos. E eles estão aí justamente para nós vermos o seguinte: onde eles acertaram, a nossa probabilidade de acertar copiando o comportamento deles é muito grande. Onde eles erraram, é certo que erraremos e perderemos também. Terceiro, nós precisamos criar, já que é inevitável não ter problema, nós precisamos criar um verdadeiro interesse, em terceiro lugar, para trabalhar com isso. Como assim? Veja, quando nós nos apaixonamos, nós somos facilmente convencidos de que o sentimento que nós nutrimos, que nós alimentamos, nos levará adiante, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. O que significa dizer que, infelizmente, muita gente, quando se apaixona, pensa o seguinte: com o tempo isso vai mudar. Pode mudar, mas às vezes pode mudar para pior e não para melhor. Por que acontece isso? Por duas razões. Primeiro, nós vivemos num mundo caído, corrompido, e todas as nossas relações sofrem impactos e consequências dessa queda. Segundo, um pecador casa-se com outro pecador. Nenhum de nós e de nossos cônjuges é ou somos perfeitos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e, consequentemente, todos somos afetados pelas fraquezas e falhas advindas do pecado. Por que não dá para evitar problema? Porque nós vivemos num mundo caído e nós sofremos as consequências dessa queda. Porque nós somos pessoas, muitas vezes, mesquinhas, egoístas, ciumentas, achando que somos os donos da cocada. E isso interfere, evidentemente, na relação. Então, achar que nós somos perfeitos é um erro, e achar que nós encontraremos alguém perfeito é outro erro. Somos dois pecadores, dois mundos, que provavelmente podemos falar a mesma língua, português, mas que viemos de duas construções diferentes. Temos ancestrais diferentes, temos culturas diferentes, temos costumes diferentes, nós somos pessoas diferentes. E aí, somos pessoas diferentes que se sentem atraídas e que começam, de novo, a flertar, namorar, noivar e casar. É óbvio que em algum momento isso vai dar problema. Nós temos que diminuir a incidência desse problema. Como? Fazendo uso correto das Escrituras, vivendo um interesse correto, verdadeiro. E terceiro lugar, que seria hoje a nossa quarta divisão, ter expectativas bíblicas e realistas. Gênesis 2 nos permite visualizar que o casamento foi criado por Deus para ser algo prazeroso, realizador e satisfatório ao ser humano,
mas também é um meio para que Deus seja honrado, adorado e servido. Então vejam, relação matrimonial e conjugal não é apenas para satisfazer necessidades nossas humanas. É para ser um instrumento de honra e glória para o Senhor Deus. Nesse relacionamento conjugal, criado por Deus, o homem deveria suprir o que faltasse à mulher e a mulher o que faltasse ao homem. Precisamos pensar em 4 coisas a esse respeito. Primeiro, relacionamentos são difíceis. Porque nós somos pessoas caídas, que vivemos num mundo corrompido pelo pecado. E os nossos relacionamentos sofrem as consequências desse mundo caído, desse estado caído e corrompido. Nós precisamos nos empenhar para diminuir os efeitos disso. Não dá para viver sem problemas, mas dá para diminuir o impacto desses problemas. Como? Primeiro, usando corretamente a Bíblia. Segundo, criando um verdadeiro interesse. E terceiro, com expectativas bíblicas e realistas. Em segundo lugar, o nosso relacionamento, eles devem ser meio e não fim. O nosso relacionamento conjugal deve apontar para a satisfação relacional perfeita que nós encontramos apenas em Deus. Ou seja, antes de nós procurarmos um relacionamento que nos realize, nos satisfaça, nos complete, nós deveríamos procurar um relacionamento que honre e glorifique a Deus. Depois, completamos. Essa é a ideia. Terceiro, relacionamentos têm segredos de corações. Vejam, a Bíblia diz que Cristo é a única esperança verdadeira para os relacionamentos. Nós temos pensamentos e ideias que nós não sabemos de onde vêm, de onde brotam. São estapafúrdias, são ridículas, são anômalas. São ideias que você fala, meu Deus, como é que pode? Já imaginou se a gente fala tudo que vem na nossa cabeça? Já imaginou se a gente expõe tudo que a gente sente? Por mínima que seja a coisa, às vezes nós nos sentimos ofendidos porque fazemos a leitura do que uma pessoa nos falou de maneira errada. Fazemos a leitura de que uma pessoa nos fez de maneira errada. Ela não falou com a intenção que nós recebemos, ela não fez com a intenção que nós recebemos. Mas somos pessoas caídas, corrompidas pelo pecado, que vivemos no mundo pecaminoso e fazemos leituras erradas. Tá? Quarto, relacionamentos e a redenção. Nós queremos que Deus simplesmente transforme o nosso relacionamento. Mas muitas vezes, Deus quer que o relacionamento nos transforme também. Ou seja, nós não podemos nos relacionar esperando que a pessoa mude sem que nós mudemos também. Nós não podemos nos relacionar pensando que o nosso convívio vai mudar a pessoa. E nós não mudamos. Eu entendo que nós precisamos mudar primeiro para com a nossa mudança talvez mudar o outro. E a gente só pode esperar que o outro mude se nós mudarmos primeiro. Muito bem, isso é o que nós tínhamos para falar hoje de manhã. Eu espero vê-lo novamente hoje à noite com uma mensagem baseada no livro de Ruth. Um bom domingo para vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente!